Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos mais uma vez, iniciando a semana, reunimos-nos convosco, com o Mestre Jesus, e nós nos louvamos, nós agradecemos, Pai, pela vida, agradecemos a Mestre Jesus por estar sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, e sim, juntos queremos nos agradecer, porque estaremos aprendendo com o Evangelho, estaremos aprendendo com o Jornada de Ângeles. E assim, nesta noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Erra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, amigos, boa noite, Ivana, Santa Rosa do Espírito Santo, Bárbara, Santana Neri, Fábio Fidelis, boa noite, Sônia Martins, também já estão aqui, todos vocês, né, muito amorosamente, deixando boa noite de todos vocês, e vamos felizes, porque mais uma vez estamos juntos, boa noite, Cário de Maggio, Zé Bueno, um abraço para você, Mandinha, saúde para todo mundo, boa noite, Carlos Santana também, né? E assim, meus amigos, estamos nos reunindo com a graça de Deus, saúde, se estamos um pouquinho abalados, vamos correndo atrás e vamos nos normalizar, não é? Então, aqui eu e Célia queremos agradecer a presença e participação de todos vocês, assistindo, deixando o seu boa noite, né? Essa vibração amorosa, positiva, que é tão bom para todos nós. É isso, amigo, iniciando mais uma semana com os nossos 3 dias, né, de encontro, de segunda, quarta e sexta, e já, para quem trabalha durante o dia, né, segunda-feira já concluída com a graça de Deus, e vamos tocando o nosso barquinho. Então, nosso boa noite também aí para o Carlos Eduardo Aragão, presente também conosco, sempre conosco, né, Carlos? E amigos, hoje, né, nós temos o Evangelho dentro do capítulo, vamos ver aqui onde que está, aqui, olha só, o vento daqui correu a folha, mas nós vamos falar sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. É aquela fé, e claro, nós, né, nossa religiosidade nos dá a fé religiosa. Mas claro, também precisamos tomar cuidado, né, porque essa fé, ela não seja aquela fé cega, fanática, absoluta. Né? Que vamos nos lembrar que o Evangelho é um, mas existem milhares de igrejas diferentes com o mesmo Evangelho. Cada um ali se aprimorando em determinadas partes. E cada uma, claro, quer ter a sua razão. Por isso que é preciso raciocinar antes de ser ali absolutamente aquela fé cega, fanática, que tanto problema acaba causando, né? Um pouquinho de discernimento, de pensamento, de reflexão, um pouquinho de razão, sempre nos ajuda nas nossas decisões e como nós estamos, claro, nos comportando uns com os outros, né? Mas eu queria também já, né, iniciando, né, falar sobre, um pouquinho rapidamente, que a gente vai falar mais no final também, né, sobre o falecimento do nosso amigo, né, do Paz e Amor, dirigente, trabalhador, sempre ali defendendo, né, o Paz e Amor, batalhando pela sua evolução, fundamental sua participação na ampliação da casa, como todos nós sabemos. Mas o tempo dele aqui entre nós terminou, né? Infelizmente foi acometido de doença grave, batalhou, mas a gente sabe, todos nós temos aqui nosso tempo, e o dele se foi aqui, fisicamente, mas espiritualmente com certeza, na lembrança no coração de todos nós, e a ele nossas preces e uma tranquila passagem, né? Acolhimento dos nossos irmãos espirituais, ele que sempre defendeu e foi sempre muito sincero em no acreditar realmente na espiritualidade e nos desígnios do Pai. Não é? Muito bem,
Nosso abraço, então, à família enlutada, nosso carinho e força, porque a gente sabe que é difícil, mas a caminhada tem que continuar, né? Então, nosso abraço também para a Vidélia Lima e vamos ver o nosso evangelho, o evangelho de hoje aqui para todos nós, a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Vamos lá? Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita, sem controle, o falso como verdadeiro, e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes. Já o que é verdadeiro na obscuridade, o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E é o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que seja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não ou daquela crença particular. Não cabe a fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé, e se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, multiplicam-se ao seu redor, porque, pois, recusam-se em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem, ao renascer, a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. E se não ficar concluída nesta existência, ou estará em outra. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sob tudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica,
não deixa trazer si nenhuma obscuridade. Cresce porque se está certo, e não se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. É o que nos traz hoje o Evangelho, falando para todos nós sobre fé religiosa, condição da fé inabalável. Boa noite aí também para Denise Holland, né, Denise? Olga Fagundes também, para Lene Souza, para todos vocês também que já deixaram ali o seu boa noite, ou boa noite simpático, bacana. Bem, amigos, hoje o Evangelho traz para nós essa questão sobre a fé, e especificamente a fé religiosa, né? Que é essa questão que, vamos dizer, move a humanidade ou faz com que cada um se acerque ou abrace aquela fé que mais lhe fala ao coração ou que julga mais adequada a sua maneira de pensar. Tá? Então nós estamos no nosso mundo presente com tantas informações, tantas, cada um fala uma coisa, e sobre o mesmo assunto, o mesmo ponto, muitos dizem coisas diferentes. Então cabe a cada um de nós optar por aquela que reflete e que nós achamos que é a verdade. Então existem por aí tantas coisas, e uns abraçam uma, outros abraçam outras, e muitas vezes entram em choque porque uma vai de encontro à outra, ou contradiz a outra, e assim nós vamos caminhando, sabemos disso. Mas a questão da fé religiosa é muito mais do que simplesmente uma fé em alguma coisa que nos move nesse mundo. Ela fala a nós muito mais do que uma fé política, uma fé esportiva, uma fé, seja lá de que fé for, porque implica em acreditar também, em abraçar. Mas a fé religiosa é aquela que nos move, que nós estamos recorrendo basicamente todos os dias de nossas vidas, pedindo fortalecimento, pedindo a saúde, pedindo por nossos familiares e pedindo tantas coisas, às vezes coisas mesmo tanto quanto malucas ao nosso Pai Celestial. Mas enfim, é com cada um. E a gente tem que ter esse critério de análise quando a gente fala em fé religiosa. E uma análise bem profunda se precisa fazer. Então vamos partir daquele princípio, que igrejas cristãs existem. Claro, a Igreja Católica Apostólica Romana, que a trouxe pelos milênios, pelos 2 milênios, teve aquela cisão na Igreja Católica do Ocidente Ortodoxa, depois teve o Lutero, aí teve lá a Igreja Anglicana. Então, os homens, por aquilo que acham, foram desviando, criando outras igrejas, mas seguindo basicamente ali os ensinamentos de Cristo, mas divergindo em muitos pontos, chamados pontos, aquelas dogmas da igreja, aquele tipo de coisa. Por exemplo, na Igreja Anglicana, a mulher pode se tornar padre, exercer o ofício, e outras já não. E mais recentemente, tivemos então um aumento considerável da vertente chamada evangélica, mas que não deixa de ser cristã. E há tantas igrejas diferentes exatamente por onde que se apoiam, qual é a base mestra. Então é isso que nós precisamos ter o critério de bem observar, para ver se aquilo que nós estamos professando satisfaz a nós. Porque nós não devemos ter aquela fé cega, absoluta, mas devemos questionar muitos e muitos pontos que ela nos diz que seja a verdade absoluta da fé. Ela segue rigorosamente aquilo que Cristo nos trouxe, aquilo que Cristo tudo colocou dentro dos princípios, todos os mandamentos, tudo aquilo que Moisés falou, tudo aquilo que os profetas falaram. Nós sabemos muito bem que Jesus resumiu em ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo.
Não falou nem questão de raça, de cor, de credo, de partido político, de nada. Falou, ama o próximo como a si mesmo. Ou seja, todo o nosso sentimento, todas as nossas realizações devem ser para nós o nosso ponto de apoio, a nossa fé em colocar em prática aquilo que Jesus disse. Mas a gente vê, infelizmente, aí uma quantidade muito grande de problemas, inclusive relativos à fé, né, com as igrejas mutantas se colocando como donos absolutos da verdade. Aceita quem assim o quer, deseja, é o livre-arbítrio, aquilo que cada um de nós pode e deve exercer. Mas, acima de tudo, é preciso critério, é preciso aprender um pouquinho, ver se aquilo lá condiz, se está de acordo, usar, acima de tudo, a razão. Mas sejamos firmes naquilo que nós abraçamos. E se nós, um dia ou outro, descobrirmos que já não nos atende mais, estamos livres, claro, para procurar outras vertentes. E aqui, o Espiritismo nos fala de uma forma, foi uma das últimas filosofias, vamos dizer assim, que apareceram a respeito de explicação da espiritualidade, das coisas religiosas. Está aí, sem dogmas, sem nada, sem rituais, não existe ou não se utilize de maneira alguma, questão de altar, questão de vela, questão de vestimenta, de indumentário, é simplesmente a aplicação da palavra de nosso querido Mestre Jesus e todas as orientações que a espiritualidade nos traz sobre nós mesmos, sobre os cuidados que nós devemos ter conosco, nas nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, porque cada encarnação nossa é essa oportunidade de crescermos, e levarmos junto conosco aqueles que também se dispõem a ouvir, pelo menos. E muitos querem, se interessam em saber detalhes, etc, etc, etc. Agora, seguir ou não seguir é da atribuição particular de cada um. Não adianta ficar fazendo o proselitismo de querer que todo mundo seja pessoa espírita, eu acho maravilhoso, lindo. Agora eu quero que todo mundo seja espírita. Não, cada um tem o seu livre-arbítrio. Esclarecer os pontos, as dúvidas, claro, é dever que todos nós precisamos fazer. Mas a decisão final é de cada um. E que seja feita sempre pela razão, analisando, vendo, pensando. E isso, vamos também ampliar esse leque aí, não deve ser apenas a religião, mas em todas as coisas de nossas vidas. Muito cuidado, critério, para muitas vezes não trocarmos, como se diz, os pés pelas mãos. Tá bom? Um abraço para a Nete Carvalho, a Sandra Oliveira Vita também, que está aí conosco, sejam todos muito bem-vindos, deixando já seu boa noite também. E é isso, amigos, e vamos caminhando, porque é assim que precisa ser. Então o Evangelho nos fala sobre a fé, E Joana de Ângeles, ele vem já falando aqui para nós sobre, e aliás está encerrando o livro Leis Morais da Vida. Quarta-feira iniciaremos um novo livro. E fala sobre a terapêutica do amor, é o capítulo 60 do livro Leis Morais da Vida, que Joana de Ângeles traz para nós. Vamos ver então o que Joana fala sobre a terapêutica de amor. O título é muito bonito, É um título do capítulo bacana, vamos dizer assim. E diz o seguinte: perante os irmãos desencarnados em desfalecimento moral e amargura perturbadora, reflete a tua situação íntima antes de dirigires a palavra, nos abençoados momentos de intercâmbio mediúnico. Eles apresentam o resultado da imprevidência e do desacato às soberanas leis do equilíbrio, ora colhidos pela dor que os amesquinha. Não se conscientizaram das responsabilidades que lhes repousavam sobre os ombros, fugindo ao dever, derraparam pelas encostas sombrias da turbação íntima em que ainda se encontram. Se não te cuidares, nela já poderás identificar o que te aguarda. Vêm em busca de auxílio, ajudam-te, porém, mediante a silenciosa advertência do que te ocorrerá, caso não te firmes nas disposições e atitudes salutares. Por isso, unge-te de compreensão e fala-lhes com a ternura de irmão e o respeito do amigo. Não aparentes uma posição superior, conselheiral,
rebuscada, autoritária ou excessivamente piedosa, simulada, com rasgos de uma emoção que não sintas. O bem é simples, e sua linguagem singela dispensas as pesadas bagagens da aparência. Exterioriza-te sutilmente antes que estronde dominador. As palavras repassadas de lealdade que fluem de fonte inexaurível da experiência pessoal possuem cativante, envolvente magnetismo que lhes atesta a excelência. Pondera, pois, na tua transitória situação. Quiçá no futuro invertam-se os papéis. Quem te busca poderá estar no teu lugar, enquanto lhes ocupes a posição. A desencarnação e a reencarnação constituem portas de acesso à vida em expressões diferentes. Se apesar de tudo, desejando esclarecer os nossos irmãos em desalinho espiritual, não lobrigares o êxito que te parece ideal, não descoroçois. Toda a tentativa de amar e ajudar é sempre válida, se não para quem pede, ao menos para quem se dispor a dar. E se hoje não te puderem entender os desencarnados entorpecidos pela anestesia da leviandade, posteriormente valorizarão a tua tentativa de servi-los, e por isso não te amarão e respeitarão menos. Tudo é válido na economia do bem, na casa do Pai Celestial, em que, por enquanto, transitamos entre as vibrações da estação terrena. É o que nos fala Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles fala para nós a terapêutica de amor, aplicando especificamente, como ela citou logo no começo, nas questões mediúnicas, nas questões de conversas, de atendimento aos nossos irmãos espirituais durante as reuniões mediúnicas. Para tomarmos o devido cuidado em como conversamos, em como falamos, para ouvirmos, nos prestarmos primeiro a ouvir, para depois, adequadamente, fazermos nossas colocações, visando o quê? O esclarecimento, visando amenizar dúvidas, podendo efetuar a consolação para diminuir as mágoas, podendo conversar francamente, fazendo exposição dos motivos pelos quais muitas vezes eles se encontram em desalinho, como aqui citou Joana de Ângeles, e mesmo nos casos mais difíceis, aqueles casos de perseguição espiritual, de obsessão. E sempre procurarmos o auxílio, auxiliar esses irmãos, porque como ela mesma diz, nós não sabemos nossa posição, daqui a pouco poderemos estar no lugar deles e eles estarem em nosso lugar. Porque estar encarnado ou desencarnado, ainda na evolução que todos nós estamos, é uma questão absolutamente temporal. É uma questão de tempo, é uma questão de oportunidade. Hoje nós estamos encarnados e nos centros espíritas, obviamente, atendemos esses irmãos que estão desencarnados através da ação dos médiuns e dialogadores. Mas daqui 40 anos, vamos supor, para nós já somos mais velhinhos, ou 50, 60, 70, para quem é mais novo, poderemos estar e deveremos estar no plano espiritual, e outros que agora estão no plano espiritual poderão estar já encarnados e nós nos reencontrarmos para esta conversa entre os dois planos da vida. É uma situação absolutamente plausível, porque estar aqui encarnado ou estar desencarnado é simplesmente uma questão de tempo, uma questão temporal. Mas a gente pode, de uma certa forma, também aplicar essas orientações no nosso dia a dia. Claro, com aqueles que estão encarnados, com aqueles que estão ao nosso lado, com aqueles que nós estamos vendo, estamos ouvindo, estamos sentindo a sua presença. Tomarmos os devidos cuidados em nossas conversas, em nossas colocações sobre aquilo que falamos, cuidado com aquilo que ouvimos, para não ficar repassando quando não é lá, muito adequado. Isso é uma questão também de considerar o próximo e de procurarmos atender as necessidades do próximo. Quando nos trabalhos mediúnicos atendemos nossos irmãos desencarnados, procuramos sim efetuar consolação, esclarecimento,
ter um bom encaminhamento, procurar tirar dúvidas, tantas coisas. É que também fazemos aqui, entre nós encarnados, visíveis, né? Lado a lado, abraçados, muitas vezes falando nos ombros. Então podemos aplicar esse princípio a partir de agora, já. Hoje já deveríamos ter começado há muito tempo. É toda uma questão de nós nos dispormos a isso e criarmos ambientes melhores, mais fluidos, mais leves, seja em nossos lares, principalmente pelo bom diálogo, pela orientação, pela explicação, pelo diálogo franco, ou onde quer que estivermos, no nosso trabalho, no lazer, enfim, onde assim for possível, né? É o que Joana de Ângeles traz para nós. Então é isso, amigos. Então, nosso abraço também aí para Eliseu Gasparino, né, que também está aqui conosco. E vamos aproveitar o momento em que Joana nos trouxe essas orientações para cumprimentar os nossos queridos aniversariantes. Olha, temos aniversariantes hoje, temos, claro, a Ana Helena Deodato, Alice de Souza, Cleusair Vicentini, Antônio Carlos Cavalcante, a Rê Castellanelli também, Daniele Prado, a Daniele, filha do Dr. Jaime, aniversaria hoje, né? Hoje teve salgadinho lá, certo? Salgadinho na hora do almoço, né? Por isso que meu almoçozinho aqui em casa hoje foi meio light, né? Teve uns e meia lá, levaram salgadinho, bolinho, e eu não gosto de bolo, eu adoro, então tem que comer um pedacinho de bolo. Então, olha, meu almoçozinho aqui foi um pouco prejudicado, mas está ótimo. Vamos abraçar a Dani e desejar saúde, muita força, né? Como eu disse para ela, muita força e paciência com o dia a dia, com todos aqueles que nos cercam, que precisamos ter. Então, um grande abraço para a Daniele, mas também para todos vocês aqui que nós falamos que aniversariam hoje, né? Com as bênçãos do Pai, abrindo caminhos e plantando boas sementes, como também desejamos para esse aniversário amanhã. E temos conhecidos, olha aqui, o Anderson Carlos Pimenta, o Anderson, lá o primo Marquinho, né, que a gente conhece pessoalmente. Um grande abraço, viu, Anderson? Deus abençoe imensamente você, família linda aí que você tem, com suas filhas, uma maravilha. Também aniversariando a Maria Socorro Pereira da Silva, que é lá do Mensageiro, Maria Socorro, né? Esses dias, aniversário da Maria do Socorro, que é do Paz e Amor. Agora essa Maria Socorro, que é do Mensageiros de Luz, que aliás estaremos depois de amanhã lá no Mensageiros de Luz, falando um pouquinho sobre ingratidão, tá bom? Também aniversaria a Gislena Francisca, o Cefac, né, o Centro Espírita Fabiano de Cristo também. E o nosso querido amigo Ciclites Basso Júnior, o Basso, Dr. Basso, que está sempre de terça-feira no programa Sinal Verde. Amanhã esse deverá estar, né, porque faz aniversário, que vai estar presente, né? Aliás, vai estar presente para tocar musiquinha de parabéns a você lá e receber o nosso abraço, né, Basso? Deus abençoe. E até amanhã, celebrando no programa Sinal Verde, que a gente retransmite às 7h30, aliás, 8 horas da manhã, das 8 às 9h30. E vocês façam favor, prestigiem a gente também, né? Dá uma ligadinha aí no Facebook, mas também pela FM Vida Nova Comunitária aqui de Americana, tá bom? E é isso, amigos. Vamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, com a graça de Deus, falando sobre fé, falando sobre relações entre nós, encarnados e desencarnados, e mesmo, claro, entre nós encarnados, que é tão importante para o nosso dia a dia. Temos aqui um recadinho, né, da Sônia. Setembro, tem muitos da família, o filho Guilherme, da Beatriz, a irmã, todo, olha que maravilha, né? Todos aniversariando, uma imensa família da Sônia. Vamos mandando um abraço então aí para todos vocês, viu, Sônia? Que Deus abençoe imensamente a todos vocês, e mandando um abraço aí para o Manuel Jimenez Neto também, que apareceu, que está assistindo aqui. Abraço para a Elô, abraço para a Fabiana, para o Felipe, a criançada toda aí. Um grande abraço para vocês. E é isso, amigos. Vamos orar, encerrando o nosso encontro de hoje, né? E como eu disse antes aí, né, especialmente lembrando e fazendo recomendações carinhosas ao nosso querido Paulo Renato Ferreira, lá do Paz e Amor, dirigente, trabalhador, enfim, um grande esteio da casa enquanto esteve aqui conosco, que amava realmente de coração e tudo, e tanto trabalhou, na ampliação da casa, ficou muito bonita e atendendo a todos que lá vão. A vida assim findou, a vida material, a vida física, né? Ontem à tarde, e ele não quis velório, já deixou claro, então teve a cremação,
nós fizemos uma prece lá no Paz e Amor pela manhã, né? Também por ele, lembrando. E vamos aqui lembrar dele também, pedindo ao nosso Pai Celestial as bênçãos, o acolhimento, né? Com certeza assim foi, dos nossos irmãos espirituais, nessa fase de transição, que é sempre um pouco turbulenta para todos nós, quando deixamos aqui o mundo físico e voltamos ao mundo espiritual. E leva assim nosso carinho, nossa lembrança e nossas preces, né? E quem aí o mundo o diz, né? Vamos um dia, muito provavelmente, nos reencontrar, seja no plano espiritual, seja aqui na vida física, tudo é possível. Nosso abraço a ele, a família, enlutada, claro, bastante difícil, mas que se apoie na fé, na confiança dos desígnios do Pai, que é toda sabedoria e toda justiça, e que é um grande consolo para todos nós. Sabemos que estamos sob a justiça e a sabedoria do Pai, embora muitas vezes nossa visão física nos diga o contrário, nosso egoísmo, nossa vaidade, o nosso pouco entendimento sobre as coisas espirituais, não é? Nosso abraço, então, aí também para Elisão Gasparini, para o nosso prezado Barros Maurício, que também está conosco. Vamos para um momento de prece. Vocês então vão mentalizando a todos aqueles que vocês querem levar, né, ao nosso Pai, para que sim que Ele traga as bênçãos e o fortalecimento necessário a todos nós. E nós aqui vamos orando com muito carinho pelo Claudemir Luiz, pela Bárbara Comente, Maria Aparecida Braga, Gabriel Resmilha, nossa irmã Tercília Tonelo, também pela Sônia Martins, sua família, Maurício Barros, também Adriano da Novela Bastos, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Serra, Paulo Renato Ferreira, em memória, né, que nos deixou ontem. Estamos sempre orando por ele, que estava passando um momento difícil, né? Mas continuamos em prece, com toda certeza. Também Cecília de Paula, Rosa Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Jéssica Svensson, Eliana Saldanha, Robalina Nicolucci, Mirella Nicolucci, Migatona Pinheiro, Marco Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Musa da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Alíria Priscila de Camargo, também a Maria Ângela Dona Bela Bastos, também a Elisiane Sferra e Isadora Pérez Garcia. Nosso pensamento amoroso a todos e vamos levar então eles até nosso Pai, em nosso pensamento e nosso desejo de recuperação. Vamos lá então, meus queridos amigos, para o nosso momento de encerramento de prece. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui nos reunimos em Seu nome, todos nós em nossos lares, e formamos, sim, uma corrente amorosa que une todos os nossos corações, e assim levamos até vós, Pai, até vós, Mestre Jesus, nosso amor, nosso louvor, nosso respeito, nosso agradecimento, levando também nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo que abençoais a todos nós, seus filhos, abençoando os aniversariantes felizes desses dias, abençoando todos os pais e seus filhos que são trazidos ao mundo, abençoando nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram e caminham no plano espiritual, em especial nosso amigo Paulo Renato Ferreira, acolhido por nossos irmãos em sua caminhada no mundo espiritual. Abençoa nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo sua jornada. E pedimos, Pai, seu fortalecimento a todos esses que nós demos os nomes, a estes que mentalizamos em nossos lares, necessitando de fortaleza, porque conheceis bem
as necessidades de cada um deles e de cada um de nós. Auxilia-nos, fortalece-nos na caminhada, auxilia nossas famílias fortalecendo, auxilia, Pai, os nossos irmãos em caminhada e muitos em grande sofrimento com tantas dores, prejudicados, sim, tantas vezes por nós mesmos, vitimados por nossa ignorância, por nossa ganância, por nosso orgulho, nossa vaidade, esses sentimentos destrutivos que precisamos retirar de nossos corações. Abençoa, assim, os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita. Abençoa nossos irmãos, todos nós à procura do trabalho, abençoando aqueles que nos oferecem o trabalho e aqueles que trabalham com dignidade no dia a dia. Abençoa, Pai, as nossas casas de oração, onde nos reunimos alegremente para vos louvar, para vos agradecer. E abençoa estes que estão vindo ao mundo, estão chegando para se unir às nossas crianças, jovens e adolescentes, que sim, estão aqui para reformar este mundo e que essa reforma seja baseada sempre no amor, no respeito, na justiça, na paciência, na tolerância, na indulgência, respeitando-nos uns aos outros, trazendo para nós a fraternidade, a caridade, e que unidos possamos, sim, acertar esse mundo que já tanto prejudicamos, o ambiente, esse mundo que criastes para nós. Precisamos recuperá-lo, e por isso auxilia-nos, Pai, a todos nós juntos, e assim levamos a vós, com alegria, a prece que nosso Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Pois vosso é o reino, é o poder, é agora pela eternidade. E nós humildemente pedimos que o teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia seja sempre conosco reunidos neste momento, e com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e suas bênçãos luminosas, seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais estejam sempre conosco, harmonizando a nossa mente, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, e que possamos assim harmonizar nossos lares, fazendo o amor vibrar e permanecer, e levando onde quer que formos. Pedimos ainda que abençoeis nossos anjos guardiões, os nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam na caminhada, trazendo-os, fortalecendo-os de volta ao caminho do bem. Por isso agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por tua graça, agora e sempre. E é isso, amigos, né? Mais uma vez estamos juntos, olha que maravilha, podemos acolher a todos vocês. Nosso abraço, então, como estamos vendo por Ribeiro Lara Roberto, para você também, para todos nós, para todos vocês que aqui deixaram o seu likezinho bacana, deixaram a sua boa noite, e eu e Célia agradecemos essa participação tão importante, amorosa a todos vocês, que esse amor, né, esteja no presente no lar, no coração e no dia a dia de todos vocês e todos nós. Eu e Célia mandamos um beijo grande para vocês, aquele abraço, coração a coração, desejando uma linda noite, que durmam bem. E a semana seja uma semana de muita luz, de muita realização, de muita saúde, acima de tudo, né, para todos nós. Então, amigos queridos, marcamos um novo encontro para quarta-feira, claro, com a plena autorização do Pai, que estejamos todos com saúde e possamos nos reunir nesse abraço fraternal que é tão bom e que com certeza não tem distância que nos separe.
Fiquem todos muito bem, tenham uma linda noite e até quarta-feira. Tchau. Mas que a paz do Senhor esteja convosco, esteja conosco em nossos corações e levemos onde quer que formos esse amor, mas distribuamos, tá bom? Fiquem todos muito bem, até quarta-feira.